Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Olha aí a chuvarada chegando. Descargas elétricas, a raios, a relâmpagos e outros, não é isso? Jesus amado, quem está nos acompanhando aí pela live, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa Dicas de Saúde. E hoje a gente vai falar sobre a tosse, Diego. Menina do céu, né? Quem é que não tem sofrido nesses últimos dias, últimos tempos, com essa guinada de tempo, temperatura, entrada agora do inverno com a dita tosse? E tem a situação que as crianças também, né, Diego? As mães voltam para casa, meu filho tá com tosse, já usei isso, já usei aquilo. E a pior situação de todas ainda é que tem muita medicação que tá em falta. Então a gente tem que se virar com o que tem, né? Tá difícil pra gente na farmácia, tá difícil pros médicos prescrever também, porque tem muita coisa em falta. Então eu trouxe algumas alternativas aqui hoje que podem ajudar. Mas primeiro vamos esclarecer um pouquinho o que é esse assunto, né? Para o pessoal tá por dentro. Legal, programa que interessa a todo mundo, fica aí na nossa live, fica gravado depois para você compartilhar com os seus contatinhos e com a sua família. Fernanda, o que é considerado então tosse? Então a tosse, Diego, ela é um reflexo natural do sistema respiratório, que ela surge como consequência de um processo irritativo, tá? Existem dois tipos de tosse, a tosse seca e a tosse produtiva, tá? O que vai mudar uma para outra é a questão do muco, tá? Então, na tosse produtiva, a secreção ela se movimenta e ela é eliminada, aquela tosse com catarro que a gente popularmente fala, tá? Na tosse seca, esse catarro, tá? Ele parece que não existe, tá? Então é importante avaliar se essa tosse realmente é seca ou se a secreção não está fluindo por desidratação ou por um tratamento que não está sendo bem feito, tá? Mas a tosse, ela pode ser sintoma, Diego, de muitas doenças, por isso que tem que prestar atenção, tá? Ela pode acompanhar desde um resfriado comum até um câncer. Inclusive, olha só, já aconteceu lá na farmácia de a gente ter algum paciente que tinha tosse e não conseguia descobrir o que era. E aí a gente conseguiu fazer uma triagem dos medicamentos que o paciente usava junto com o prescritor e a gente descobriu que dentro de tudo aquilo que o paciente usava, tinha um medicamento que dava tosse no paciente. Então, não é comum, mas também pode acontecer. Fer, conta aí pra gente, sintomas também que poderão acompanhar a tosse do indivíduo. Normalmente a tosse ela não vem sozinha, né? Vem sempre algum amigo junto. Normalmente o que mais acontece é a coriza, que é a secreção nasal, né? Tá sempre com o nariz escorrendo, principalmente a gente vê muito nas crianças. Outra questão é aquela sensação de secreção que escorre no fundo da garganta, aquele famoso pigarro que as pessoas têm, né? Também pode vir acompanhado por chiado no peito ou falta de ar, queimação no estômago e gosto amargo na boca. E em alguns casos mais raros, Diego, essa tosse ela pode vir acompanhada de sangue. Já que você está explicando direitinho tudo sobre a tosse, quais são as causas principais da tosse? Então, começando pelo hábito de fumar, né? Uma das principais causas, porque aumenta muito o volume do muco produzido pelos brônquios e isso causa uma certa irritação física e química das mucosas, tá? Destrói os cílios, que cobrem o revestimento interno dos brônquios e facilita o acúmulo de materiais estranhos nas vias aéreas, tá? Outras causas importantes são a sinusite, tá? Sinusite dá tosse sim, tá? Dá dor de cabeça, a pessoa fica congestionada e tem tosse, principalmente nas crianças. O que acontece com a sinusite? As crianças, elas até estão, as crianças, os adultos estão numa boa aí, mas estão com sintomas de sinusite, inchados nos seios da face, dor de cabeça, mas quando deita, né, para dormir, pior, começa a tosse. O que acontece? Quando a pessoa deita, aquela secreção que ela estava retida nos seios da face, ela escorre e começa a gotejar atrás da garganta. E aí isso começa a irritar e é por isso que tem a tosse. Então, sinusite normalmente vem acompanhado com tosse, tá? Outra questão, a asma é uma causa da tosse.
O refluxo gastroesofágico também pode ser uma causa de tosse. Infecções respiratórias, bronquites crônicas e também medicamentos para controle de hipertensão podem ser também causas de tosse. Tá? Quando a tosse, a secreção é aquosa e clara, ela geralmente está associada com alergias, infecções das vias respiratórias superiores, asma ou irritação provocada pelo fumo. Tá? Quando a secreção é mais espessa, tá? Isso tipo de coloração amarelada, esverdeada, essa tosse pode estar associada com uma bronquite, com uma sinusite ou com uma pneumonia. E em alguns casos, quando a tosse é mais marrom, vermelha, indica a presença de sangue, então já indica uma irritação, já se sugere uma irritação mais grave, né, como uma pneumonia, uma tuberculose, enfim, aí vai. Fer, conta aí pra gente. Quanto a produto natural, tem alguma coisa a ser utilizado, a ser indicado no programa de hoje? Então, eu quero falar de algumas coisas que particularmente eu acho que funcionam, porque eu também tenho filho e o que acontece muito? Às vezes, Diego, a gente indica as coisas, mas a gente consegue dar mesmo aquela garantia quando a gente usa em casa, na gente, nas crianças, ou acaba, né, indicando para familiar. O melhor testemunho é quando a gente passa e quando a gente experimenta. Então, claro que sempre isto que eu vou falar aqui é complementar ao tratamento médico, tá? Não é porque a Fernanda falou, dá para sair por aí fazendo tudo que tem vontade. Não é assim, tá? Principalmente criança, quando tem tosse e febre, né, tem que levar para o médico, né? Quando já faz muitos dias que a criança está com tosse, tem que levar para o médico. Tem algumas situações que a gente não pode ficar esperando, né? Tem que sempre tratar lá na frente. Então, por exemplo, assim, ó, tem um chá que eu gosto muito, que ele se chama aça-peixe, tá? É uma planta medicinal rica em sais minerais e propriedades anti-inflamatórias e expectorante, tá? Não tem aqui na nossa região esse chá. Tá? Eu, inclusive, eu tenho ele lá na farmácia para vender, mas a gente compra de um lugar que tem esse mesmo, tá? Algumas outras pessoas já me perguntaram se era igual a pulmonária, por exemplo. Não é. A aça-peixe não é pulmonária, tá? Só para esclarecer. Então, olha só, ele também ajuda no tratamento de alterações respiratórias, como gripe, bronquite, tá? E ele ajuda a aliviar alguns sintomas também relacionados com gripe, né, resfriado, como dor nas costas, dor no peito, tá? Uma outra dica, Diego, que é bem legal, é uma homeopatia, tá? Para tosse, que a gente faz lá na farmácia, com 2 plantas, tá? Que ajuda no tratamento da tosse seca e produtiva. Porque às vezes a gente pergunta assim, tem catarro? Não, não tem catarro. Mas não é que não tenha catarro. O catarro, ele está ali, mas ele não consegue sair. Né? Então, a tosse é seca. Mas, enfim, o que acontece com essa homeopatia? A gente consegue tratar as 2 coisas ao mesmo tempo. Trata a tosse seca, trata a tosse produtiva. Outra coisa também que ela funciona muito bem. Tem algumas pessoas que têm náusea e vômito quando começam a tossir. Principalmente criança. E, às vezes, tu dá 1000 xarope e nada funciona. Então, essa homeopatia, eu sou testemunha que ela funciona, que eu já usei na minha casa, tá? Aquela tosse tipo coqueluche, que começa a tossir, não para mais. Funciona muito bem. Como é que a gente usa essa homeopatia? Quando eu tenho em casa, lá guardadinha na prateleira, quando eu vejo que começa os coffee, eu já começo a dar 6 gotinhas, 3 vezes ao dia. Quando eu vejo que a coisa começa a se intensificar, eu uso 6 gotinhas a cada 2 horas durante o dia e noto que no 3º dia já alivia. Então, é uma boa alternativa, porque o que acontece muito, Diego? Daqui a pouco, essa tosse, ela não tem um fundo lá muito de doença. Foi uma viração de tempo, uma mudança de temperatura, uma chuva que a criança pegou, ou a gente mesmo se vestiu mal um dia que estava frio e a gente saiu de casa achando que estava quente, porque agora acontece muito de manhã bem cedinho, é calor. Chega perto na metade da manhã, às vezes é mais frio do que na hora que você saiu de casa. Então, até essa
essa mudança de temperatura aí acaba nos irritando nesses momentos aí, né? Com a questão da chuva, a gente se molha, não dá às vezes para ir para casa trocar de roupa, ou às vezes a gente não quer perder tempo, né? Você fica molhado. Então tem que ter alguns cuidados especiais agora nesse período. E tem alguns óleos essenciais também, Diego, que são bem legais pra gente usar nessa época do ano. Por exemplo, o eucalipto. Eu, por exemplo, tenho óleo essencial de eucalipto no chuveiro. Como é que eu faço? Quando as crianças tomam banho, eu já embaixo do chuveiro mesmo, já faço uma massaginha no peito, uma massaginha nas costas, né? Dá também para pingar uma gotinha no travesseiro. Uma outra dica é você fazer inalação. Como é que a gente faz a inalação? Pega uma bacia de água quente, pinga algumas gotinhas de óleo essencial de eucalipto, aí baixa a cabeça e coloca uma toalha e fica respirando aquele ar. Também desobstrui bem as vias aéreas. Uma outra dica é passar no pezinho, né? Então, tem algumas dicas bacanas de usar óleo essencial, só que os óleos essenciais têm que ter um cuidado especial, porque alguns deles são muito concentrados. E dependendo da situação, as pessoas podem ter algum tipo de alergia. Não é comum, tá? Mas não dá para dar chance para usar. Outra dica também, agora, a gente tem aqueles difusores, que são os umidificadores de ambiente. Tem alguns umidificadores de ambiente que eles são especiais, que você pode usar óleo essencial. Porque o que acontece agora? Quem não tem fogão a lenha, que mora em apartamento, enfim, usa muito ar-condicionado. O ar-condicionado, ele resseca muito o ar. Então, uma super dica é você ter um umidificador de ambiente e usar lá um óleozinho essencial de eucalipto, ou hortelã-pimenta, ou melaleuca, ou alecrim, tá? Deixar no ambiente ali onde é que as crianças ficam brincando, onde você assiste televisão, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que umidifique o ar, porque o ar-condicionado, ele resseca muito o ar, e você já vai inalando os óleos essenciais e vai fazendo com que faça no caso, uma faxina, né? Porque, na verdade, por exemplo, tu pega o óleo essencial de melaleuca, ele é um super desinfetante, né? Uma coisa que eu já falei aqui no programa, quem não escutou pode procurar lá no canal do YouTube Naturativa RS, foi da lavagem nasal, gente. A lavagem nasal, ela é muito importante, principalmente para as crianças, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida e tal, chama aí o Diego, que eu vou procurar o programa lá no canal do YouTube, vou ver qual que é, pra gente poder explicar direitinho. Gente, o nariz limpo, tá? Ele previne muitas doenças. Ah, mas as crianças não deixam fazer. Então, é aquilo que eu digo na minha casa para os meus filhos. Eu também não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Porque depois, quando a gente tem que tomar o antibiótico, tem que ir para o hospital, tem que fazer uma agulha, como diz o meu filho, é muito pior. Então, assim, ó, a lavagem nasal tem que começar a instigar as crianças a fazer. Tá? E tem até uma dica de um sorinho caseiro que você pode fazer em casa para não ficar comprando soro toda hora, porque não tem soro que chega se você lava o nariz todo dia, que a gente pode até combinar de fazer um programa só disso, que é preventivo de muitas doenças. Olha só, a Fernanda participando aqui em todas as estações. Agora até o sol se aventura, depois aí dos relâmpagos, raios, e recomendação em caso de tosse. Alguma dica, alguma recomendação legal aqui do programa hoje? Então, vamos se hidratar bastante, pessoal. Beber muita água. A água é o melhor antitussígeno, porque ela facilita a movimentação do muco sobre a camada dos cílios, tá? Dê preferência a líquidos quentes. Lá no Naturativa a gente tem uma linha de chás bem legal agora nessa época do ano. Se você não conhece, vai lá conhecer. São uma delícia, tá? E além de ajudar na tosse, vai ajudar a relaxar. Tem um que é digestivo, um que é calmante. Temos uma linha bem legal de chá lá, tá? Mantenha a cabeça elevada à noite usando um travesseiro extra, principalmente quem tem sinusite, tá? Uma coisa que dá para fazer também, é meio arcaico, mas funciona, é botar um tijolo no pé da cama onde você deita com a cabeça, um de cada lado, tá? Aí você levanta um pouquinho a parte da cabeceira, que vai te ajudar a dormir melhor se você tem muito problema de respiratório, tá? Mantenha os ambientes bem ventilados, tá? Aumentar o teor de umidade do ar com a ajuda dos umidificadores. Lembrar de limpar os filtros dos ar-condicionados, gente, porque os filtros dos ar-condicionados é uma fábrica de germes, tá? E não
tomar muito remédio por conta própria, né, pessoal? Procurar ajuda médica, procurar o farmacêutico aí, porque a gente vê muitos casos que as pessoas acabam se medicando por conta e ficam piores do que estão, e depois quando chegam no médico, aí o médico não sabe nem por onde que vai começar a tratar o paciente. Então, sempre procurar aí um acesso de qualidade, um acompanhamento de qualidade. Fer, e quem quiser falar com vocês, encontrar vocês, como faz? Então, a gente está localizado em 2 endereços, na Naturativa aqui da Saúde Center Clínica, onde a gente tem a drogaria completa, tem a farmácia popular, temos todos os tipos de medicamentos, convencionais, os genéricos, e lá na farmácia de manipulação, na Júlio de Castilhos, que também é pertinho, ali pertinho do hospital, que a gente trabalha com os homeopáticos, com os florais, com a dermatologia, enfim, com todos os tipos de medicamentos, medicamentos controlados, comprimidos sublinguais, fórmulas ginecológicas, xaropes pediátricos. Tem uma linha assim bem grande de produtos que a gente pode atender aí a sua prescrição médica. O nosso WhatsApp é 99921-3290 e quem não mora em Tapejara pode comprar na loja virtual www.naturativaRS.com.br.